O livro de artista Envorecer é quando eu me faço árvore surgiu a partir de um exercício curso, as experimentações botânicas para criar um livro de artista. Foi no dia 13 de maio de 2021 que eu iniciei esse curso e coloquei mudas de plantas para crescerem suas raízes na água. A ideia era observar o que acontecia com as plantas, suas raízes, tomar notas e também observar o que esse processo despertava em mim. Em meu caderno de processos, que é esse que eu mostro agora, eu fui fazendo as anotações e também os exercícios através da orientação das nossas professoras Fabiola e Tiana. O caderno de processos, além das anotações, tem também desenhos e algumas lembranças, algumas folhas que caíram das plantas, algumas coisas que eu observei e coletei também. Um dos exercícios nos fazia desenhar a nossa muda, a nossa planta, de formas não convencionais, através do desenho cego, por exemplo. Esse é um dos exercícios que eu mais gostei de realizar. É um tipo de desenho que eu gosto muito de fazer. No desenho cego, a gente observa o que está sendo desenhado, mas não olhamos para o papel. Em geral, os exercícios de desenho cego têm tempos, limites de tempo para você fazer o seu desenho. Nós tivemos algumas aulas em que falávamos mais da parte botânica mesmo, das plantas. Como elas são formadas, como cada célula se desenvolve em suas diferentes partes e coisas assim. Outros exercícios foram exercícios de texto mesmo. Eu tinha uma planta viajante, que foi uma jiboia que eu coloquei na água e que foi crescendo suas raízes. A planta viajante me acompanhava em todos os locais por onde eu estava, ou aqui em São Paulo, em meu ateliê, ou lá no sítio, no meu ateliê na Mantiqueira, em Sapucaí Mirim, Minas Gerais. Essa é uma folhinha que caiu dessa muda, da minha planta viajante, e que eu guardei aqui no meu caderno. Esse foi o desenho cego que eu fiz da planta que originou a minha planta viajante. É uma jiboia. Foi dela que eu tirei um raminho para fazer a minha planta, que me acompanhou nesse processo todo. No dia 8 de julho, nós fizemos um exercício de cartografia. E foi nele que surgiu a palavra envorecer, que dá o título ao meu livro de artista. Envorecer é quando me faço árvore, é o título. E essa frase surgiu da mistura, né, da palavra arvorecer e o prefixo em. Envorecer, eu me tornando árvore. Por isso o título, Envorecer é quando me faço árvore. As árvores são um tema frequente, recorrente em meu trabalho artístico. E é muito importante essa ideia de que o meu trabalho se transforma em um livro, que se transforma em uma árvore, ou o meu trabalho, a partir de uma árvore, se transforma em um livro. Durante os exercícios das experimentações botânicas, a raiz da planta cresceu na água e a raiz desse meu livro foi surgindo nesses pequenos exercícios. Um dos exercícios, né, propunha a criação de um mapa mesmo, é a cartografia. Nesse exercício, eu coloquei uma grande folha de papel no chão e fui fazendo anotações, fui experimentando as palavras, por exemplo, alvorecer, arvorecer e envorecer, que foi a palavra que surgiu. Depois de realizar esses
essas anotações, esses desenhos, eu fiz algumas colagens, fiz algumas impressões em serigrafia. Eu recortei esse cartaz, esse mapa, e hoje ele faz parte do meu caderno de processos. Eu observei também outras plantas e fiz inclusive um documentário. Alguns vídeos aqui em meu canal mostram o processo também filmado, não só aqui em imagens do meu caderno ou fotografias. Esse é também uma parte, né? Essa página é também uma parte da cartografia. Nessa árvore está toda a história desse livro. A ideia é justamente que, ao criar suas raízes, a planta desperte em mim o meu desejo de me expressar através das árvores. Por isso que o envorecer é quando eu me faço árvore. Eu usei as técnicas que eu uso em meus trabalhos normalmente, como a serigrafia, impressão botânica, colagem, costura em papel, prensagem de flores, enfim. Esse trabalho é uma mistura de tudo o que eu faço e é um registro também desse tempo, que foi do outono de 2021 até o outono de 2022, quando o livro ficou pronto. Durante esse período, eu fotografei, sempre que estava no meu sítio, no ateliê na Mantiqueira, essa minha araucária. É a minha árvore preferida. E ela se transformou em uma das páginas do livro Envorecer e também em um postal feito em serigrafia, que vai acompanhar os primeiros números desse meu livro de artista. Outros livros vão surgir, porque o Envorecer já está sendo produzido em seu segundo volume. Ou seja, esse é um trabalho que deixou fortes raízes e fez brotar não apenas uma, mas duas, muito provavelmente 3, quem sabe até mais publicações. É muito bom poder compartilhar com vocês em meus canais o meu processo de trabalho, o meu processo criativo e mostrar o resultado final. Envorecer é de quando eu me fiz árvore. E aqui está todo o texto, né, que compõe esse livro, mas eu não vou ler ele para vocês agora, não. Vou deixar aí para quem ficar curiosa, porque esse meu livro, Envorecer, ele está disponível e você pode levá-lo para sua casa. A partir dos exercícios propostos nas aulas de experimentações botânicas, eu primeiro fiz essa primeira boneca, bastante simples, apenas com alguma ideia do formato, do número de páginas e algumas coisas que eu gostaria de incluir nessa publicação. A partir dessa primeira boneca, eu fiz aí então uma segunda, em que os elementos já estavam dispostos de uma forma mais precisa, eu já sabia exatamente o que eu gostaria de colocar em cada página e de que maneira. Só foi preciso, então, junto com o Ateliê Fonte 88, que editou e publicou o meu livro, definir o tipo de impressão que eu ia usar, o tipo de papel, enfim. As editoras, né, a Circe e a Tiana do Ateliê Fonte, fizeram um trabalho muito precioso de observar os meus materiais, os originais que eu enviei, e tirar o melhor proveito deles através das escolhas que elas me fizeram. E dessas duas, né, primeiras bonecas surgiu então o meu livro múltiplo, Envorecer é quando eu me faço árvore, que está disponível nos meus canais, é uma minha primeira publicação independente, feita em parceria com uma editora e gráfica. Eles são numerados e assinados, é uma tiragem de 20 livros de artista. Eles têm toda uma parte impressa, né, e feita no Ateliê Fonte, mas algumas partes do livro foram feitas manualmente por mim, como esta página da costura das raízes, e a serigrafia que está aqui abrindo o livro e é tão importante, pois mostra a minha planta viajante no meu ateliê na Mantiqueira. A ideia é esse movimento que ela fez junto comigo durante esse tempo.
Os primeiros exemplares do meu livro Envorecer vão com esse postal da araucária, a minha araucária, minha árvore preferida na Mantiqueira, também feitos por mim em meu ateliê aqui em São Paulo. E eu fico muito feliz em trazer essa produção aqui, dividir essa produção com vocês. É um trabalho que ainda, eu imagino, vai se desdobrar, como eu falei, em outros, e naturalmente eu voltarei aqui para mostrar em um próximo vídeo. Muito obrigada por me acompanharem por aqui e apreciem uma publicação independente, apreciem um trabalho inspirado na vida, na natureza, no nascer das raízes e no nascer de um livro. É sobre tudo isso que o Envorecer trata.